Todo novo programa de TV e filme que usa imagens geradas por computador e efeitos especiais depende do Ray Tracing. Por exemplo, para criar uma batalha interestelar em uma galáxia muito distante, os artistas de 3D modelam e texturizam as naves espaciais, posicionam elas na cena com luzes, um fundo e uma câmera, e então renderizam a cena. A renderização é um processo computacional que simula como os raios de luz refletem e iluminam cada um dos modelos, transformando assim uma cena cheia de modelos 3D simples em um ambiente realista. Existem vários algoritmos diferentes de Ray Tracing usados para renderizar cenas, mas o padrão atual da indústria em séries de TV e filmes é chamado de Path Tracing. Esse algoritmo exige um número inimaginável de cálculos. Por exemplo, se toda a população mundial trabalhasse junta e fizesse um cálculo por segundo, levaria 12 dias resolvendo problemas, sem parar para transformar esta cena nesta imagem. Devido a esses requisitos computacionais incríveis, o Path Tracing foi considerado impossível para qualquer coisa além de supercomputadores por décadas. Na verdade, esse algoritmo para simular luz foi concebido pela primeira vez em 1986. No entanto, levou 30 anos até que filmes como Zootopia, Moana, Procurando Dory e Viva! A Vida é uma Festa pudessem ser renderizados usando o Path Tracing. E mesmo assim, renderizar esses filmes exigiu uma fazenda de servidores com milhares de computadores e vários meses para ser concluído. Então, por que o Path Tracing exige quadrilhões de cálculos? E como funciona o Ray Tracing? Bem, neste vídeo vamos responder a essas duas perguntas, e nesse processo você vai entender melhor como as imagens geradas por computador ou CGI e os efeitos especiais são criados para a TV e o cinema. Depois disso, vamos abrir essa GPU e ver como sua arquitetura é projetada especificamente para executar o Ray Tracing, permitindo que ela renderize essa cena em apenas alguns minutos. E finalmente, vamos investigar como jogos de videogame como Cyberpunk ou o Unreal Engine Lumen Renderer usam o Ray Tracing. Então, vamos direto ao assunto. Vamos primeiro ver como o Path Tracing funciona e como esse dragão e esse reino são criados e transformados em um cenário para uma série de fantasia. Para criar a cena, um artista primeiro passa alguns meses modelando tudo. As ilhas, os castelos, as casas, as árvores e, é claro, o dragão. Embora esses modelos possam ter algumas curvas suaves ou quadrados e polígonos, na verdade, todos eles são divididos em pequenos triângulos. Resumindo, as GPUs trabalham quase exclusivamente com cenas 3D feitas de triângulos, e essa cena é construída a partir de 3,2 milhões de triângulos. Depois que um modelo é construído, o artista 3D atribui uma textura a ele, que define tanto a cor quanto os atributos do material, como se a superfície é áspera, lisa, metálica, de vidro, semelhante à água ou composta por uma grande variedade de outros materiais. Em seguida, os modelos finalizados são posicionados corretamente ao redor da cena, e o artista adiciona luzes, como o céu e o sol, e ajusta sua intensidade e direção para simular o horário do dia. Por fim, uma câmera virtual é adicionada, e a cena é renderizada e ganha vida. Como mencionado anteriormente, o Path Tracing simula como a luz interage e reflete em cada superfície da cena, produzindo assim efeitos realistas, como sombras suaves sobre os prédios ou a forma como a luz interage com a água, produzindo brilhos intensos em algumas áreas e areia coberta de água em outras. No mundo real, os raios de luz partem do Sol e quando atingem uma superfície, como este telhado vermelho, parte da luz é absorvida enquanto a luz vermelha é refletida, tingindo assim a luz de acordo com a cor do objeto. Esses raios de luz agora atingidos refletem na superfície e seguem até a câmera, produzindo uma imagem 2D. Nesta cena, um número quase infinito de raios de luz é produzido pelo Sol e pelo céu, e apenas uma pequena fração deles realmente chega até a câmera.
Calcular um número infinito de raios de luz é impossível e apenas os raios de luz que chegam até a câmera são úteis. E, portanto, com o Path Tracing, nós não enviamos raios a partir do céu ou da fonte de luz, mas sim enviamos raios a partir de uma câmera virtual em direção à cena. Em seguida, determinamos quais objetos os raios atingem e calculamos como esses objetos são iluminados pelas fontes de luz. Com imagens geradas por computador, ou CGI, a imagem 2D é representada por um plano de visualização em frente à câmera virtual. Esse plano de visualização tem a mesma contagem de pixels da imagem final. Então, uma imagem 4K possui 8,3 milhões de pixels. Além disso, ao mover a câmera ao redor da cena ou mudar seu campo de visão, o plano de visualização mudará de acordo. Vamos passar para uma cena interna, como esta barbearia, que contém 8 milhões de triângulos e é, na verdade, mais complicada do que o Reino da Ilha. Para criar essa imagem no plano de visualização, um total de 8,3 bilhões de raios, que são 1000 raios por pixel, são enviados da câmera virtual através do plano de visualização para a cena. O Ray Tracing é uma operação massivamente paralela, porque cada pixel é independente de todos os outros pixels. Isso significa que os 1000 raios de um pixel podem ser calculados ao mesmo tempo que os raios do pixel seguinte, e assim por diante. Assim que os raios de um único pixel terminam de percorrer a cena, os resultados são combinados com os outros raios e pixels para formar uma única imagem. Se fôssemos mostrar bilhões de raios, essa cena rapidamente ficaria inundada de linhas. Então, vamos simplificar para um único raio passando por um pixel do plano de visualização. Esse raio começa na câmera, passa por um ponto aleatório do pixel e entra na cena. Ele segue em linha reta e eventualmente atinge um triângulo, e quando isso acontece, a cor desse objeto passa a ser associada àquele raio e pixel. Por exemplo, quando o raio atinge esta cadeira, o pixel se torna vermelho. Raios próximos passando por locais aleatórios, no mesmo pixel, atingirão pontos próximos e suas cores serão calculadas pela média. Esses raios são chamados de raios primários, e eles respondem à pergunta de qual triângulo e objeto os raios atingem primeiro e quais cores básicas devem estar naquele pixel específico. Outro exemplo é que esses raios passando por esse pixel atingem a faixa azul no poste de barbeiro, fazendo com que o pixel fique azul. Os outros bilhões de raios fazem a mesma coisa, resultando em uma única imagem com a perspectiva 3D correta a partir da câmera virtual. Essa imagem tem cores bastante chapadas, porque cada pixel simplesmente recebe a cor do objeto que os raios atingem. Então, a próxima pergunta é: como o local onde o raio primário atinge é iluminado pelas fontes de luz? E quão clara ou escura a cor do pixel deve ficar? Por exemplo, quando você olha para a faixa azul do mastro de barbeiro, toda a faixa é simplesmente azul. Mas na imagem renderizada, há um gradiente do claro ao escuro em vários pixels, dependendo de como os triângulos estão voltados para as luzes e para a janela. Especificamente, a parte de trás azul escura não está voltada para nenhuma das fontes de luz, e portanto, sua iluminação vem apenas da luz refletida nas paredes próximas. Além disso, quando as condições de iluminação mudam e mais luz entra na cena, todo o poste de barbeiro fica mais iluminado. Essa iluminação precisa se aplicar a todos os objetos da cena e é o que transforma a cena e a faz parecer realista. Para determinar com precisão o brilho desses pixels azuis, o Ray Tracing primeiro precisa determinar como a superfície é iluminada diretamente pelas fontes de luz, o que é chamado de iluminação direta. E em segundo lugar, como a superfície é iluminada pela luz que reflete em outros objetos, o que é chamado de iluminação indireta. A combinação da iluminação direta e indireta é chamada de iluminação global. Para calcular a iluminação direta, começamos no ponto de interseção onde o raio primário atinge o triângulo no mastro de barbeiro. E então, geramos raios adicionais, chamados de raios de sombra, e os enviamos na direção de cada fonte de luz, como as lâmpadas ou o sol do lado de fora da janela.
Se não houver objetos entre o ponto de interseção e uma fonte de luz, isso significa que o ponto na faixa azul está diretamente iluminado por essa fonte de luz. Para cada fonte de luz que ilumina diretamente esse ponto, levamos em consideração o brilho, o tamanho, a cor, a distância da fonte de luz e a direção da superfície para a qual o triângulo dentro da faixa azul está voltado. Todos esses fatores são multiplicados pelos valores vermelho, azul e verde, ou RGB, da faixa azul, o que por sua vez altera o sombreamento ou o brilho do pixel pelo qual o raio primário passou. Vamos iluminar o cômodo novamente, e você pode ver os valores RGB aumentarem para esse pixel. Agora, vamos escurecer o cômodo mais uma vez e olhar para um pixel diferente, cujo raio primário atinge a parte de trás do mastro de barbeiro. Um conjunto semelhante de raios de sombra é enviado a partir desse ponto de interseção para cada fonte de luz, mas cada um desses raios é bloqueado por outros triângulos no mastro. E assim, esse ponto não recebe nenhuma iluminação direta de nenhuma das fontes de luz, deixando o pixel escuro. Esses raios são chamados de raios de sombra, porque determinam se um local é iluminado diretamente por uma fonte de luz ou se está na sombra. Você pode achar que essa parte de trás deveria ser totalmente preta por estar nas sombras e não receber luz das fontes. No entanto, essa parte de trás ainda tem cor porque é iluminada pela luz que reflete nas paredes. Essa luz é chamada de iluminação indireta, e para calculá-la pegamos o ponto de interseção do raio primário e geramos um raio secundário que rebate nesse ponto. Esse raio secundário então atinge uma nova superfície, como este ponto na parede. A partir desse ponto secundário, enviamos um novo conjunto de raios de sombra para cada fonte de luz para ver se o ponto na parede está em sombras ou se está diretamente iluminado. Os resultados desses novos raios de sombra e os atributos das fontes de luz correspondentes são combinados com a cor da superfície da parede, essencialmente transformando esse ponto na parede em uma fonte de luz que ilumina a parte de trás do mastro de barbearia. Às vezes, esse ponto ainda está em sombras, então criamos um raio secundário adicional a partir do ponto na parede, enviamos em uma nova direção e vemos o que ele atinge. Em seguida, calculamos como esse terceiro ponto é iluminado diretamente usando mais um conjunto de raios de sombra, transformando assim esse terceiro ponto em uma fonte de luz que ilumina o ponto anterior. Esse ricochete do raio secundário acontece várias vezes e a cada vez enviamos raios de sombra para as fontes de luz e verificamos como aquele ponto é iluminado. O objetivo de fazer os raios secundários ricochetearem e enviar raios de sombra em cada ponto é encontrar diferentes caminhos onde a luz reflete em superfícies diferentes e ilumina indiretamente o ponto original onde o raio primário atinge. Além disso, ao enviar 1000 raios por pontos aleatórios em um único pixel e ao fazer com que milhares de raios secundários ricocheteiem em direções diferentes, conseguimos uma aproximação precisa da iluminação indireta, ou seja, de como esse pixel é iluminado pela luz refletida em outros objetos. Isso é chamado de Path Tracing, porque ao usar esses raios primários, raios secundários e raios de sombra, estamos encontrando bilhões de caminhos da câmera através de diferentes pontos na cena até as fontes de luz. Um benefício adicional da iluminação indireta e do uso de raios secundários é que a cor pode ser refletida de um objeto para outro. Por exemplo, quando colocamos um balão vermelho próximo à parede e iluminamos a cena, alguns raios de luz secundários são tingidos de vermelho pelo balão, e essa cor avermelhada pode ser vista na própria parede. Um detalhe importante é que a direção em que os raios secundários ricocheteiam na superfície depende das propriedades de material e textura atribuídas ao objeto. Por exemplo, aqui está um conjunto de esferas que são todas cinzas, mas possuem diferentes valores de rugosidade que mudam drasticamente sua aparência. Essencialmente, para uma superfície perfeitamente lisa, sem rugosidade, o objeto se torna um espelho.
Porque cada um dos raios secundários irá refletir exatamente na mesma direção de reflexão perfeita. E tudo o que esses raios secundários atingirem será combinado e ficará visível na superfície espelhada. No entanto, quando um material tem a rugosidade ajustada para 100%, então os raios secundários irão refletir em direções totalmente aleatórias, resultando em uma superfície cinza e opaca. Além disso, se um objeto recebe um material de vidro, então raios de refração adicionais que passam através do vidro são gerados. E a cor e o brilho dos pixels no vidro vão depender principalmente da direção dos raios de refração e do que esses raios atingirem. Aqui está uma cena interessante com objetos de vidro e espelho que destacam o poder do Path Tracing. E você pode ver múltiplos reflexos em alguns dos objetos e a refração correta no vidro. Observe que para esta cena da barbearia, 1000 raios por pixel e 4 rebotes secundários são as configurações de renderização que escolhemos durante a preparação da cena. Outras cenas usam diferentes quantidades de raios por pixel, rebotes secundários e fontes de luz. Quando multiplicamos esses valores pelo número de pixels em uma imagem, obtemos o número total de raios necessários para gerar uma única imagem. Além disso, animações normalmente têm 24 quadros por segundo, então uma animação de 20 minutos exige mais de 1 quatrilhão de raios. E é por isso que o Path Tracing foi considerado computacionalmente impossível para programas de TV e filmes por décadas. O outro grande problema era descobrir em qual dos 8 milhões de triângulos cada um dos raios atinge primeiro. Então, vamos ver como esses problemas são resolvidos e vamos começar fazendo a transição para uma nova cena e ver como as interseções entre raios e triângulos são calculadas. Vamos simplificar a cena para um raio e 2 triângulos e descobrir em qual deles o raio acerta. Começamos estendendo os planos onde estão os triângulos e, em seguida, usando as equações dos planos e do raio, calculamos o ponto em que eles se intersectam. Agora que temos um conjunto de pontos de interseção em planos separados, verificamos se o ponto está dentro de cada triângulo correspondente. Se estiver, isso significa que o raio acerta o triângulo, e se não estiver, isso significa que ele erra o triângulo. Esses passos são relativamente simples, e com 10 triângulos podemos fazer isso repetidamente, uma vez para cada triângulo. Se vários triângulos forem atingidos, calculamos a distância para achar o mais próximo. No entanto, quando uma cena tem milhões de triângulos, encontrar qual triângulo um único raio atinge primeiro se torna incrivelmente repetitivo e computacionalmente problemático. Resolvemos isso usando o que é chamado de hierarquia de volumes delimitadores, ou BVH. Basicamente, pegamos os triângulos da cena e, usando suas coordenadas em 3 dimensões, dividimos eles em 2 caixas separadas, chamadas volumes delimitadores. Cada uma dessas caixas contém metade dos triângulos da cena. Depois, pegamos essas 2 caixas com seus 1,5 milhão de triângulos e dividimos elas novamente em caixas com 750 mil triângulos. Continuamos dividindo os triângulos em pares de caixas cada vez menores, num total de 19 divisões. No final, separamos 3 milhões de triângulos em uma hierarquia de 19 divisões de caixas, com um total de 525 mil caixas bem pequenas na base, cada uma com cerca de 6 triângulos dentro. O segredo é que todas essas caixas têm seus lados alinhados com os eixos de coordenadas, o que torna o cálculo muito mais fácil. Por exemplo, se temos um raio em 2 caixas alinhadas aos eixos, descobrir se ele atinge a caixa A ou a caixa B é apenas uma questão de verificar a interseção com o plano onde ismos é igual a 6, e então ver se as coordenadas da interseção ficam entre os limites da caixa A ou entre os limites da caixa B. Depois, fazemos a mesma coisa dentro da caixa B, mas usando as coordenadas alinhadas aos eixos das 2 caixas menores dentro dela. Para uma cena com 3 milhões de triângulos, esses 19 ramos de divisão de caixas formam uma árvore binária ou hierarquia,
daí o nome hierarquia de volumes delimitadores. Em cada ramo, fazemos um cálculo simples de interseção entre raio e caixa, para ver em qual caixa o raio acerta primeiro, e então o raio segue para o próximo ramo. Lá embaixo, quando um raio termina de percorrer todos os ramos dos volumes delimitadores, o que chamamos de travessia da BVH, acabamos com uma pequena caixa contendo apenas 6 triângulos. Então, fazemos o cálculo de interseção entre raio e triângulo que mencionamos antes, mas apenas com esses 6 triângulos. Como resultado, as árvores BVH e a travessia reduzem dezenas de milhões de cálculos para apenas alguns testes simples de interseção entre raio e caixa, seguidos por 6 interseções entre raio e triângulo. Usar BVHs ajuda a resolver qual triângulo um raio vai atingir primeiro, mas não resolve o fato de que um único quadro de animação exige mais de 100 bilhões de raios. A solução está nas GPUs incrivelmente poderosas que temos atualmente. Quando abrimos essa GPU, encontramos um microchip bastante grande que possui 10.496 núcleos CUDA, ou de sombreamento, e 82 núcleos de Ray Tracing, ou RT. Os núcleos CUDA realizam operações aritméticas básicas, enquanto os núcleos de Ray Tracing são especialmente projetados e otimizados para executar Ray Tracing. Dentro dos núcleos RT existem duas seções. A seção de travessia BVH recebe todas as coordenadas das caixas e a direção do raio, e executa a travessia BVH em nanosegundos. Em seguida, a seção de interseção raio-triângulo usa as coordenadas dos cerca de 6 triângulos no menor volume delimitador, e rapidamente encontra qual triângulo o raio atinge primeiro. Os núcleos RT operam em paralelo uns com os outros e encadeiam as operações, de modo que alguns bilhões de raios podem ser processados a cada segundo e uma cena complexa como esta pode ser renderizada em 4 minutos. No geral, os problemas computacionalmente impossíveis do Path Tracing são resolvidos usando hierarquias de volumes delimitadores junto com melhorias no hardware da GPU. Um fato impressionante é que o supercomputador mais poderoso do ano 2000 era o ASTY, que custava 110 milhões de dólares e podia realizar 12,3 trilhões de operações por segundo. Compare isso com a GPU NVIDIA 3090, que custava alguns milhares de dólares, quando foi lançada em 2022, e os núcleos CUDA, ou de sombreamento, realizam 36 trilhões de operações por segundo. É impressionante como uma quantidade tão incrível de poder de processamento pode caber em uma placa de vídeo do tamanho de uma caixa de sapatos e como imagens geradas por computador ou CGI e efeitos especiais que antes eram exclusivos de filmes de alto orçamento, agora podem ser criados em um computador de mesa. Adoramos fazer este vídeo porque o Path Tracing é um algoritmo que usamos diariamente, já que todas as nossas animações são criadas e renderizadas usando um software chamado Blender, que utiliza Path Tracing em seu motor de renderização. Especificamente, aqui estão todas as cenas que usamos e algumas estatísticas que você pode pausar o vídeo para conferir. Dá muito trabalho criar vídeos educacionais de alta qualidade. Pesquisar para este vídeo, escrever o roteiro e depois animar as cenas nos levou mais de 800 horas. Então, se você puder tirar um segundinho para curtir este vídeo, se inscrever no canal, escrever um comentário aqui embaixo e compartilhar com alguém que assiste TV ou filmes, isso nos ajudaria muito. Além disso, gostaríamos de fazer um agradecimento especial à equipe de desenvolvimento do Blender. O Blender é um software de modelagem e animação incrivelmente poderoso e gratuito. Cada uma dessas cenas foi criada por um artista incrível e você pode baixá-las gratuitamente no site do Blender. Por fim, uma pergunta que você pode ter é: como o Ray Tracing é usado em videogames? Há vários métodos, então vamos citar apenas alguns. O primeiro é semelhante ao Path Tracing, mas com alguns atalhos.
Para um determinado ambiente em um videogame, é criada uma duplicata de resolução muito baixa de todos os modelos na cena. O Path Tracing é então usado para determinar a iluminação direta e indireta para cada um desses objetos de baixa resolução, e os resultados são salvos em um mapa de luz na duplicata de baixa resolução. Em seguida, o mapa de luz é aplicado à versão de alta resolução dos objetos na cena, criando iluminação indireta e sombras realistas nos objetos de alta resolução. Esse método é muito bom para aproximar a iluminação indireta e é uma das técnicas de Ray Tracing usadas no Lumen Renderer da Unreal Engine. O segundo método, totalmente diferente, de usar Ray Tracing em jogos eletrônicos é chamado de Ray Tracing em espaço de tela. Ele não usa as geometrias da cena, mas sim as imagens e dados gerados pelo pipeline de renderização gráfica do jogo, onde todos os objetos da cena passam por transformações em 3 dimensões para construir uma imagem plana em 2 dimensões na tela de visualização. Durante o processo gráfico do jogo, são criados dados adicionais, como um mapa de profundidade que mostra a distância de cada objeto e os pixels correspondentes em relação à câmera, além de um mapa de normais que mostra a direção para a qual cada objeto e pixel estão voltados. Ao combinar a tela de visualização, o mapa de profundidade e o mapa de normais, podemos gerar uma aproximação dos valores de x, y e z dos vários objetos na cena, além de determinar para que direção cada pixel está voltado. Agora que temos uma cena simplificada, vamos supor que este lago tenha uma superfície refletiva e queremos saber quais pixels devem aparecer no seu reflexo. Para descobrir isso, usamos Ray Tracing com essa representação 3D simplificada do espaço da tela e refletimos os raios nos pixels do lago usando o mapa de normais. Esses raios então continuam através da geometria simplificada e atingem as árvores atrás dela, produzindo assim um reflexo das árvores no lago. Um problema do Ray Tracing em espaço de tela é que ele só pode usar os dados que estão na tela. Como resultado, quando a câmera se move, as árvores saem do campo de visão e assim são removidas dos dados do espaço de tela, tornando impossível vê-las no reflexo. Além disso, o Ray Tracing em espaço de tela não permite reflexos de objetos que estão atrás da câmera. Esse tipo de Ray Tracing, junto com outros algoritmos de renderização, é usado em jogos como Cyberpunk. Além disso, se você tem curiosidade sobre como funcionam os gráficos de videogame, temos um vídeo separado que explora todas as etapas, como sombreamento de vértices, rasterização e sombreamento de fragmentos. O pipeline de renderização de gráficos de videogame é bem diferente do Ray Tracing, por isso recomendamos que você confira. E é basicamente isso sobre Ray Tracing. Gostaríamos de agradecer ao Jan Muxel, um professor da Escola de Computação da Universidade de Utah. No canal dele no YouTube, você pode encontrar a série de aulas sobre computação gráfica e gráficos interativos, que foram fundamentais para a pesquisa deste vídeo. Este é o Branch Education e nós criamos animações em 3D que exploram profundamente a tecnologia que impulsiona o nosso mundo moderno. Assista a outro vídeo do Branch clicando em um desses cards ou clique aqui para se inscrever.